Olá, sextuano, tudo bem? Essa semana nós estamos estudando regra do jogo. E eu te deixei com dois desafios: produção de texto e a gravação de um tutorial. Como está indo essa tarefa? Tudo pronto? Deu tudo certo? Para te ajudar mais um pouquinho, hoje nós vamos fazer alguns exercícios para nos lembrar um pouquinho sobre regra de jogo, o que a gente estudou e revisou essa semana. Pegue seu livro didático, porque nós vamos começar nas páginas 48 e 49, primeiro lendo esse texto, para as questões 1 a 6. Nós temos o jogo da forca. O número de participantes são 2 jogadores, a idade é a partir de 6 anos e o material é lápis e papel. Como jogar? 1. Escolha um tema, animais, objetos, cidades. 2. Escolha em segredo sua palavra e faça traços na mesma quantidade que as letras da palavra. 3. Decidam por qualquer critério, podendo ser par ou ímpar, quem começará o jogo. 4. O primeiro jogador diz uma letra. Caso não conste na palavra escolhida pelo adversário, esse deverá iniciar o desenho do enforcado. 5. Cada jogador tem direito a dizer apenas uma letra, sendo a próxima jogada do adversário e assim sucessivamente. 6. Se quiser, na sua vez de jogar, você pode arriscar e falar a palavra completa. Se acertar, ganha o jogo por antecipado. Porém, se errar, vão 2 partes do boneco para a forca. Vencedor é aquele que conseguir descobrir a palavra do adversário antes de o desenho estar completo, ou ser o primeiro a completar o desenho do oponente. Fácil? Conhece esse jogo? Já jogou? Então, nós agora vamos dar uma investigada neste texto. O texto 1 diz que partes esse texto apresenta, como que ele se subdivide. Qual é a função de cada parte? Então, nós temos número de participante, que indica quantos jogadores participam da partida, idade, a faixa etária em que o jogo é recomendado, material, o que você precisa para poder jogar, e como jogar, que apresenta as regras. 4 partes. 2. Quais das palavras a seguir também poderiam ser usados para nomear a parte das regras? Procedimento, orientações ou continuação? Qual delas me faz lembrar de como jogar? Procedimentos, sim. Orientações, também. Então, 2 palavras que eu poderia usar neste subtítulo. Exercício 3 diz com que a parte como jogar, por que a parte como jogar tem itens numerados? Para que ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6? Porque é próprio das regras de jogo. Nós estudamos nas características desse tipo de texto. Ele segue uma ordem pré-determinada. A numeração deixa evidente a ordem que deve ser seguida. Os verbos estão flexionados no plural. Por quê? Porque se considera que o jogo vai ser jogado por 2 jogadores. As ações têm que ser realizadas pelos 2, vocês, no plural. Qual é o modo verbal predominante nesse texto? E considerando que é um texto instrucional, por que eles escolheram este modo de tempo? O gênero tem o objetivo de fazer que o interlocutor realize ações a fim de jogar. Então, é esperado que o imperativo seja o modo predominante. Nós temos aqui, nesse jogo, uma exceção que é o uso do subjuntivo no item 6. Todos os outros usam o imperativo, O 6, ele dá a possibilidade que o jogador pode ter em alguma ação. Exercício 6. O texto sugere um critério para determinar quem começa jogando. Qual é o critério que ele sugere? Par ou ímpar? Teria outro critério? O que você acha? Uma sugestão poderia ser por ordem alfabética, Meu nome começa com A e o seu começa com B. Ou então, pedra, papel, tesoura, Então, tem várias sugestões que poderiam seguir. O mais comum é par ou ímpar. Agora o 7. Releia o item 4. 4. O primeiro jogador diz uma letra. Caso conste na palavra escolhida pelo adversário, este deverá iniciar o desenho do enforcado. Vamos lá. Qual é a função da expressão primeiro jogador? Para que está essa expressão aí? Para identificar para quem que o interlocutor está falando, Anteriormente, os verbos estavam no plural porque era para os 2 jogadores. Agora, ele está falando com o primeiro. A que palavra ou expressão anterior ao pronome este se refere? Este se refere ao adversário. Reescreva o texto. Este deverá iniciar o desenho do enforcado, substituindo a locução verbal, deverá iniciar,
por uma forma verbal equivalente. O que eu posso trocar no lugar de deverá iniciar? Este iniciará o desenho do enforcado. Eu coloco o verbo no futuro. Por que o autor preferiu utilizar uma locução verbal em vez da única forma verbal? O que você acha? Qual a sua hipótese? Né? Embora a locução e o verbo tenham o mesmo sentido, a locução é mais coloquial, né? Mais adequada para essa situação comunicativa, né? Que já que inclui até crianças a partir de 6 anos, então é um jeito mais fácil de entender. Qual que é o significado da palavra sucessivamente no contexto? Que se repete consecutivamente, uma vez, outra, repete várias vezes esse item. Agora temos um novo texto na página 50. Leia comigo. Instruções para chorar. Deixando de lado os motivos, atenhamos-nos à maneira correta de chorar, entendendo por isto um choro que não penetre no escândalo, que não insulte o sorriso com sua semelhança desajeitada e paralela. O choro médio ou comum consiste numa contração geral do rosto e num som espasmódico acompanhado de lágrimas e muco. Este, no fim, pois o choro acaba no momento em que a gente se assoa energicamente. Para chorar, dirija a imaginação a você mesmo. E se isso lhe for impossível por ter adquirido o hábito de acreditar no mundo exterior, pense num pato coberto de formigas, ou nesses golfos do Estreito de Magalhães nos quais não entra ninguém, nunca. Quando o choro chegar, você cobrirá o rosto com delicadeza, usando ambas as mãos com a palma para dentro. As crianças chorarão esfregando a manga do casaco na cara, e de preferência num canto do quarto. Duração média do choro, 3 minutos. Um texto um pouco diferente do jogo que nós vínhamos vendo, não é mesmo? Vamos entender? No primeiro parágrafo, o autor diz que quer ensinar a maneira correta de chorar. Escreva com suas palavras a definição dada pelo autor para o choro correto. Aqui você vai usar suas palavras. Eu escrevi assim. Choro correto é aquele que não faz escândalo e não ofende o sorriso. Não ofende quem está feliz. Né? As formas do subjuntivo empregadas pelo autor não deixam dúvidas nesse contexto. Faça desse jeito. 10. Atenhamo-nos à maneira correta de chorar. Quem que é o destinatário dessa ordem? Atenhamo-nos. O verbo está na primeira pessoa do plural, no imperativo afirmativo, nós. Então, os destinatários são o autor e quem está lendo. Como você identificou o interlocutor nesse trecho? Pela terminação verbal. O verbo está conjugado e pelo pronome que também está em nós, primeira pessoa do plural. E aqui nós terminamos o exercício. Como foi? Termine sua produção textual e termine seu tutorial. Envie para o seu professor. Até semana que vem, sexto ano.